Olá a todos, o meu nome é Joana Bernardino e gostaria de começar esta apresentação por agradecer à SPECO e à Fundação Amadeu Dias pelo prémio que foi atribuído ao meu doutoramento, no qual eu tentei compreender porque é que as aves colidem com as linhas elétricas e também melhorar as metodologias existentes para minimizar e monitorizar este impacto. Como devem saber, o combate às alterações climáticas irá implicar uma profunda alteração do sistema energético mundial, que atualmente depende muito de combustíveis fósseis, mas que terá de transitar para um sistema baseado em energias renováveis quase na sua totalidade. Isto irá implicar necessariamente uma expansão e melhoria das redes energéticas existentes atualmente, sendo que o problema é que as linhas elétricas têm impactos negativos na biodiversidade, mas em particular nas aves. São vários os impactos negativos, mas aquele que desperta maior preocupação é sempre a mortalidade direta, que pode acontecer por eletrocução, tipicamente em linhas de distribuição, isto é, as linhas de menor voltagem, mas depois temos a mortalidade causada por colisão com os cabos, sendo que essa colisão pode acontecer tanto em linhas de distribuição como em linhas de transmissão, que são as linhas de muito alta voltagem. Nas últimas décadas tem sido desenvolvido muito trabalho no sentido de tentar compreender melhor e minimizar a colisão de aves com linhas elétricas. São trabalhos feitos no âmbito de projetos de investigação ou teses de doutoramento, como foi o meu caso, no âmbito de processos de avaliação de impacto ambiental, projetos de conservação ou outro tipo de publicações por diferentes entidades. O problema é que toda esta informação e estes resultados estão muito dispersos, precisam de ser compilados e revistos por forma a que depois esse conhecimento possa ser transferido para os promotores das linhas elétricas, para as agências ambientais e outras entidades envolvidas nos processos e para que de alguma forma no final todo o processo de decisão, de aprovação do projeto e depois o acompanhamento da infraestrutura, dos impactos que a infraestrutura tem, possa ser feito de uma forma mais robusta e informada. Assim sendo, o primeiro artigo do meu doutoramento teve por objetivo tentar compilar a informação existente sobre esta temática e também identificar lacunas do conhecimento e dar perspectivas sobre a investigação futura necessária. Foi efetuada uma pesquisa sistemática de literatura que incluiu tanto literatura científica como literatura cinzenta, sendo que no total foi possível compilar e rever mais de 250 documentos sobre o tópico, publicado desde o início dos anos 70, sendo que depois então essa literatura foi revista no sentido de tentar perceber quais os fatores que explicam a colisão das aves com as linhas, tentar de alguma forma sumarizar as estratégias de mitigação existentes e, por fim, como eu referi, identificar quais são as lacunas de conhecimento que permanecem e tentar identificar oportunidades de investigação futura. A pesquisa bibliográfica efetuada permitiu-nos identificar um grande número de fatores ou de aspectos que podem contribuir para o risco de colisão das aves, sendo que optámos por agrupá-los em três grandes grupos. O primeiro relacionado com as características da espécie, como seja a visão, as características morfométricas da ave, o seu comportamento de voo, a fenologia. Depois temos os fatores associados às características da área onde a linha elétrica foi implantada,
sendo a topografia, o habitat, as condições climatéricas ou, por exemplo, a presença de outras fontes de perturbação antropogénica na área. E depois temos o último grupo de fatores relacionado com as características da infraestrutura propriamente dita, como seja a altura da linha elétrica, a forma como os cabos aéreos estão organizados, isto é, o número de planos de colisão, e também o próprio diâmetro dos cabos, como seja o diâmetro dos condutores ou do cabo terra. A investigação e a revisão feita também evidenciou que, regra geral, um evento de colisão não é explicado por um único fator. Há diferentes fatores que podem contribuir para uma mesma colisão e, de alguma forma, isso é o que faz com que ainda hoje seja tão difícil prever e minimizar as colisões das aves com as linhas. Relativamente às medidas de mitigação, existem cinco grandes grupos de medidas. O primeiro é o enterramento da linha, sendo que essa é a medida, obviamente, que consegue eliminar a 100% o risco de colisão. O problema é que a implementação desta medida nem sempre é fácil, e tecnicamente e financeiramente, principalmente em linhas de muito alta tensão. Depois temos a questão da definição do traçado da linha. Obviamente que é muito importante e, dentro do possível, evitar que a linha atravesse áreas consideradas importantes para as aves e onde se sabe que o risco de colisão será maior. Depois temos a escolha da configuração da linha, a sua altura, o arranjo dos condutores. Tudo isso contribui para um maior ou menor risco de colisão das aves. Temos também depois a possibilidade de sinalizar os cabos, isto é, de instalar dispositivos anti-colisão que têm por objetivo tornar os cabos mais visíveis para as aves. E, por fim, temos as medidas relacionadas com a gestão do habitat, quer seja o habitat no corredor da linha, no sentido de tornar menos favorável ao uso pelas aves e assim diminuir o risco de colisão, ou, por sua vez, melhorar o habitat em zonas mais afastadas para que as aves prefiram usar essas zonas em detrimento do corredor da linha. Apesar de toda a investigação que já foi feita sobre o tópico, o que a nossa revisão demonstrou é que existem ainda várias lacunas de conhecimento, inclusivamente existem várias recomendações de boas práticas que não foram devidamente testadas, pelo que optámos então por criar uma lista de aspectos que devem ser investigados no futuro, sendo um deles a avaliação da eficácia dos dispositivos anti-colisão com as linhas. Assim sendo, no segundo artigo da minha tese, o que foi feito foi uma meta-análise de estudos a nível mundial que avaliaram a eficácia dos dispositivos anti-colisão instalados nas linhas. Foi então efetuada uma vez mais uma pesquisa bibliográfica exaustiva. Foi possível compilar 35 estudos sobre a eficácia de dispositivos anti-colisão. Dentro desses 35 estudos existiam 66 experiências em que foi comparada a mortalidade de aves em troços sinalizados com troços que não tinham sido sinalizados e que serviram de controle. A meta-análise destas experiências permitiu concluir que, em média, a sinalização reduz para metade a mortalidade, as taxas de mortalidade nas linhas elétricas.
O mais surpreendente neste resultado foi o facto de a meta-análise anterior, que foi realizada há cerca de 10 anos, ter evidenciado ou estimado que a taxa de eficácia dos dispositivos era muito superior, que reduzia a mortalidade em cerca de 78%, o que, o que mostra que os estudos feitos mais recentemente vieram comprovar que, de facto, os dispositivos parecem não ser tão eficazes como inicialmente se pensava. Relativamente aos fatores que influenciam a eficácia da sinalização, a meta-análise demonstrou que, de forma geral, a sinalização funciona melhor, é mais eficaz em zonas úmidas, quando estamos a falar na minimização da mortalidade ou redução da mortalidade de espécies de aves aquáticas. Quanto aos tipos de dispositivos, os dispositivos dinâmicos, por exemplo, com partes rotativas, tendem a ser mais eficazes do que os dispositivos estáticos, como é o caso das espirais que nós vemos muitas vezes instaladas nas linhas elétricas em Portugal. De forma geral, e também tendo em consideração a imagem do slide anterior, é possível perceber que a eficácia dos dispositivos é muito variável de estudo para estudo. Essa variabilidade, obviamente, que é explicada pelas condições de cada estudo, quer seja o tipo de dispositivos que foi usado, a densidade, não é? A concentração, o espaçamento entre dispositivos, o tipo de aves que estão a ser afetadas. Mas também há aqui uma variabilidade que vem do próprio delineamento dos estudos, isto é, há estudos que tiveram um delineamento e um esforço amostral mais baixo, o que por si só introduz alguma variabilidade artificial nos resultados. Por essa razão, achamos pertinente terminar o segundo artigo da tese com uma lista de recomendações para experiências futuras em que seja avaliada a eficácia dos dispositivos anti-colisão, sendo essas recomendações ao nível do desenho experimental das experiências, mas também ao nível da forma como os resultados dos estudos são reportados e disseminados. Obviamente que o objetivo é melhorar primeiramente a qualidade individual de cada estudo, mas também, através disso, permitir que uma futura meta-análise chegue a conclusões mais robustas. No terceiro e quarto artigo incluídos na minha tese de doutoramento, optei por alterar um pouco o foco da minha investigação, sendo que me dediquei a tentar melhorar de alguma forma as metodologias usadas para quantificar a colisão das aves com as linhas. Os trabalhos de monitorização da mortalidade associada a linhas elétricas, regra geral, baseia-se em prospecções de cadáveres ao longo da infraestrutura. O problema é que a mortalidade observada não corresponde à mortalidade real associada à linha. Na verdade, é só a ponta do iceberg, porque entre as prospecções de cadáveres, alguns desses cadáveres podem ser removidos por animais necrófagos. Depois, na própria prospecção, os observadores não têm 100% de eficácia, podem não detectar alguns cadáveres, e depois temos sempre os animais também que podem colidir com a linha e não morrem de forma imediata e acabam por morrer mais afastados da linha e por isso não são contabilizados. No entanto, aqui na minha tese de doutoramento eu foquei-me nos dois primeiros fatores de enviesamento. Uma primeira etapa do trabalho foi ir aos arquivos da REN, que é a empresa em Portugal responsável por todas as linhas de muito alta tensão,
Nos arquivos foram compilados relatórios de 36 estudos de monitorização de linhas após a construção, nos quais tinham sido feitos testes de remoção e detectabilidade de cadáveres, e essa informação, esses dados brutos foram extraídos dos relatórios e compilados no sentido de tentar perceber quais são então as variáveis ou os fatores que influenciam estas taxas. E como era expectável, a eficácia dos observadores na detecção dos cadáveres é altamente influenciada pelo tipo de observador, sendo que os cães são muito mais eficazes a detectar os cadáveres do que os humanos, já que os cães usam o odor para encontrar os cadáveres. Já no caso dos humanos, a detecção e a eficácia na detecção é altamente condicionada pela visibilidade do habitat, quer seja pela altura ou pela cobertura da vegetação, e também é afetada a eficácia pelo tamanho da carcaça do cadáver. Relativamente à remoção, à velocidade com que os cadáveres desaparecem do terreno, a remoção depende bastante também do tamanho da carcaça, do próprio habitat, e estes dois fatores também, a sua influência na velocidade de remoção é condicionada pela própria época do ano. Por isso mesmo, todos estes fatores, como eu disse, em particular o habitat, a época e o tamanho do cadáver, são muito importantes de ter em consideração no delineamento das experiências dos testes de remoção e detecção que se fazem no âmbito dos planos de monitorização das linhas. Com um bom delineamento e amostra, é possível então obter fatores de correção mais fiáveis e, consequentemente, também estimativas da mortalidade real associada às linhas mais robustos. Relativamente aqui ainda às taxas de remoção dos cadáveres, os modelos estatísticos que fizemos demonstraram que ainda há uma grande variabilidade nos valores das taxas de remoção, que não é explicado por estas três variáveis: habitat, época e tamanho do cadáver. E nesse sentido, esse foi o tema investigado no meu quarto e último artigo da minha tese. Como referi, existem então vários fatores que podem influenciar as taxas de remoção dos cadáveres, sendo um deles a comunidade de espécies necrófagas que existe na própria área de estudo. A investigação e estudos anteriores mostram que há aves, como aves de rapina, que usam frequentemente linhas elétricas como apoios durante os seus períodos de caça. Também existe informação que mamíferos como os carnívoros oportunistas de alguma forma procuram ativamente estes cadáveres ao longo das infraestruturas lineares, quer sejam linhas elétricas ou estradas, o que sugere que há aqui alguma habituação à presença da infraestrutura e a esta mortalidade e fonte de alimento adicional, e que as espécies generalistas necrófagas passam a tirar proveito destes cadáveres. A questão é que ainda não se percebe muito bem até que ponto a presença da infraestrutura propriamente dita influencia a identidade e o comportamento das espécies necrófagas que usam esses cadáveres, e, no caso disso acontecer, se isso tem depois impacto na velocidade com que os cadáveres são removidos. Assim sendo, no último artigo da minha tese, fomos investigar de que forma as infraestruturas lineares afetam os padrões de remoção dos cadáveres, quer em termos da identidade da espécie que remove o cadáver, quer depois em termos da persistência, do tempo de persistência do cadáver no terreno.
O estudo foi feito em duas regiões, em Portugal, duas regiões agrícolas, uma gerida de forma mais, utilizada de forma mais intensiva e outra mais extensiva. Num primeiro ano foi feito o trabalho na zona de Vila Franca de Xira, na Lesíria do Tejo. Foram colocados cadáveres de aves debaixo da linha elétrica e numa zona afastada, sem estar sob a influência da linha ou de estradas, que era a área controle, denominada área controle, e depois, num segundo ano, foi na região de Évora, foi repetida a experiência, em que também foram colocados cadáveres debaixo da linha, numa área controle, mas neste caso também foram colocados cadáveres numa área junto a uma estrada nacional. Estes cadáveres foram depois monitorizados com recurso a câmaras de infravermelhos. Relativamente ao efeito que a presença da infraestrutura tem na identidade da espécie que remove o cadáver da ave, em Vila Franca de Xira observámos diferenças significativas entre a área controle e a linha elétrica, sendo que no controle os cadáveres foram removidos maioritariamente por aves de rapina, enquanto que na linha elétrica a remoção foi, na sua grande maioria, feita por carnívoros, em particular por raposas, e também houve uma percentagem significativa removida por corvídeos. Já em Évora vimos um padrão diferente, não houve diferenças significativas entre o controlo e a linha elétrica, em ambas as áreas. Os cadáveres foram maioritariamente removidos por carnívoros, embora aqui a comunidade fosse mais diversificada comparativamente à Vila Franca de Xira. Mas depois tivemos diferenças significativas na zona da estrada, em que houve uma percentagem grande removida por carnívoros, mas também uma proporção significativa dos cadáveres foi removida por animais domésticos. Relativamente ao efeito que a infraestrutura tem nos tempos de persistência dos cadáveres, temos aqui nos gráficos as curvas de persistência, em que há um decaimento ao longo do tempo em ambas as regiões, mas o que se vê aqui em Vila Franca de Xira é que os tempos de persistência foram significativamente diferentes no controlo e na linha, sendo no controlo a remoção muito mais rápida. No caso de Évora, igualmente já não houve diferenças entre o controle e a linha elétrica, mas houve relativamente à estrada, em que os cadáveres tiveram tendência a persistir mais, isto é, foram removidos muito mais lentamente. Quais são então as implicações destes resultados para os trabalhos de prospecção de cadáveres de aves e, em particular, para as estimativas finais da mortalidade? O que vimos é que, particularmente neste caso, em que foram usados cadáveres de aves de pequeno porte, que a remoção por espécies necrófagas acontece a taxas muito rápidas. Regra geral, os cadáveres são removidos e sem deixar qualquer indício para trás. Logo, os observadores depois, quando vão prospectar, não têm a possibilidade de detectar esse evento de mortalidade. Mas apesar de se ver de forma geral taxas de remoção muito altas, foi perceptível que essas taxas variam consideravelmente entre regiões e dessa forma reforça a importância de, nos planos de monitorização, de realizar testes de remoção específicos para cada estudo, para estimar e determinar os respectivos fatores de correção da remoção. Relativamente à influência que a infraestrutura propriamente dita tem na comunidade de necrófagos e depois nos tempos de persistência, o que observamos é que generalizações sobre este efeito realmente não são apropriadas. De acordo com a literatura, seria expectável que os cadáveres junto às linhas e à estrada fossem removidos
de forma mais rápida, o que não aconteceu. No nosso caso, a infraestrutura não teve qualquer efeito, ou ao contrário, os cadáveres até permaneceram mais tempo comparativamente ao controle. E depois também observamos que, mesmo na mesma região, isto é, entre o controle e a infraestrutura, por exemplo, havia taxas de remoção muito diferentes, o que mostra que é importante nos testes de remoção, no âmbito dos programas de monitorização, de realizar os testes e de colocar os cadáveres, tanto quanto possível, no corredor da própria linha que está a ser estudada e não em áreas adjacentes, já que alterações dos locais e das características do habitat, entre outros aspectos, podem ter influência nas taxas de remoção estimadas, e isso depois vai criar enviesamentos nas estimativas finais da mortalidade. Estes foram então, sumariamente, os 4 estudos e artigos científicos que integraram a minha tese de doutoramento, mas o trabalho não terminou aqui. Era importante transferir este conhecimento adquirido para quem depois no terreno o utiliza e faz as monitorizações da mortalidade, quer seja os próprios promotores como os consultores ambientais que executam os planos no terreno. Todo este trabalho feito à volta de tentar compreender os fatores que justificam, que influenciam as colisões das aves com as linhas, a informação sobre as medidas de mitigação e sobre os programas de monitorização existentes, foram integrados no sentido de criar recomendações futuras para os programas de mitigação e de monitorização deste impacto, sendo que foi então criado um manual de boas práticas com diretrizes para a monitorização do impacto e também a avaliação da eficácia das medidas de mitigação. Foi um manual desenvolvido pelo CIBI, o meu centro de investigação, em colaboração direta com a REN e com o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Este manual já está atualmente a ser utilizado pela própria REN e pelos seus consultores. Tem o objetivo, em primeiro lugar, numa primeira fase, standardizar as metodologias que são utilizadas e garantir a médio e longo prazo que, de forma geral, os estudos são bem executados e que é obtida informação de qualidade e robusta para avaliar o impacto que as infraestruturas têm nas aves. E pronto, gostaria de concluir com um agradecimento especial aos meus 3 orientadores neste trabalho de doutoramento e também a todos os coautores nos artigos. Um agradecimento à equipa da Cátedra REN em Biodiversidade, o projeto dentro do qual eu desenvolvi a minha tese de doutoramento, e também agradecer a todas as pessoas e instituições que de alguma forma contribuíram para este trabalho. Obrigada.